Então, olha, boa tarde a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Mônica Pinto, eu sou gerente de marketing da Blink. Hoje aqui, em nome da diretoria, né, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que é um tema realmente que a gente está trazendo no dia de hoje, muito importante, né, quando a gente fala de bem-estar do trabalhador, do seu colaborador, né, falar que a saúde mental hoje, ela está no radar, né? É um tema assim que a gente tem, apesar de embrionário ainda para muitas empresas, mas algumas com uma preocupação um pouco maior. E na perspectiva que hoje a gente tem realmente uma legislação, né? E a gente quis trazer esse tema aí para os nossos associados, que a gente acha de muita relevância, né? Então, hoje vocês vão ter aí uma apresentação, né, com o Gustavo Dias e o João Duque aqui presentes, eles mesmos vão fazer a apresentação deles. Eu só peço que vocês mantenham o microfone desligado para o bom andamento aqui da webinar e que as perguntas que foram feitas no questionário eles vão responder ao longo da apresentação e aquelas que não tiverem contempladas na apresentação eles vão responder ao final, mas vocês também podem colocar as perguntas aí no chat, né, que eles vão automaticamente responder ao final, tá bom? Então, uma boa palestra para todos. Gustavo e João estão com vocês aí a apresentação e tocar aí esse tema tão importante. Pronto, agora sim, aqui estava mutado o microfone. Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Gustavo Dias, sou aluno de Psicologia da PUC e fundador da Barne. Bom, boa tarde pessoal, também estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é João Duque, também graduando em Psicologia e fundador da Barne. E hoje a gente vai apresentar para vocês, como a Mônica trouxe para vocês também, um tema muito importante, que é a saúde mental no ambiente de trabalho, mas o nosso foco vai ser uma nova perspectiva sobre a norma regulamentadora 01, com as implementações de 2026 atualizadas. Vamos lá? Bom, vamos trazer um novo olhar sobre o trabalho em si. A NR01, a norma regulamentadora 01, é a base de todas as outras normas regulamentadoras. Aqui a gente traz, com as mudanças que serão implementadas em 2026, que o sofrimento mental, a sobrecarga e o assédio e os riscos são levados como riscos ocupacionais, ou seja, estão em pé de igualdade com os outros riscos físicos, como ruído, calor, etc. Então, a NR agora leva a saúde mental em consideração, mas por que a saúde mental importa agora? Por que passou a importar agora? O que mudou? Bom, 86% dos brasileiros considerariam, no caso, mudar de emprego para preservar a própria saúde mental. 61% desses não se sentem felizes ou se sentem insatisfeitos com o próprio trabalho. E 76% dos brasileiros, segundo a pesquisa, conhecem alguém que já foi afastado por razões de saúde mental, etc. 67% dizem que o estresse no trabalho impacta negativamente no seu desempenho, na sua produção. Eles perdem produção, perdem produtividade devido à ausência de saúde mental própria. Hoje, a média de rotatividade é maior que 30% ao ano. E de 2023 para 2024, nós tivemos quase um aumento de 70% em número de afastamentos por saúde mental. Isso é reflexo de uma nação com empresas que não estão preparadas para lidar com a saúde mental de seus trabalhadores. Apenas 16% das companhias têm programas internos de apoio preparados para lidarem com a saúde mental de seus trabalhadores. O número de registros de transtornos mentais pelo sistema de notificação do SUS subiu em 200 mil em 2 anos, passando de 392 mil para 598 mil em 2024. 38% dos afastamentos são dados por saúde mental. As licenças por transtornos ansiosos, episódios depressivos, somadas ultrapassam 255 mil em 2024. É um número muito alarmante. É uma situação de fato preocupante. Ou seja, a saúde mental sempre importou. A questão é que com a nova NR01 agora é lei. E a gente vai trazer para vocês agora alguns trechos da NR, da norma em si, de maneira mais descomplicada para que seja mais simples de entender. A nova NR introduz oficialmente esse conceito muito importante,
os riscos psicossociais. Eles são os perigos que surgem não das máquinas, mas da forma como o trabalho é organizado e gerido. Quando a rotina é mal planejada, quando há sobrecarga, más comunicações, ausência de apoio ou pressão constante, isso gera efeitos diretos na saúde mental e física do trabalhador. A norma passa a reconhecer que o estresse, o esgotamento, a depressão ou até lesões por esforço repetitivo podem sim ser consequências de uma má gestão do ambiente de trabalho. Em resumo, agora o ambiente emocional e organizacional tem o mesmo peso que o físico, quando se fala em segurança ocupacional. O item 1.4.1 detalha o que a empresa precisa fazer na prática. Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir todas as medidas legais sobre segurança e saúde, informar aos trabalhadores os riscos existentes, divulgar as medidas de prevenção e tornar públicos os resultados de exames e avaliações ambientais. Também é responsabilidade da empresa criar ordens de serviços claras, permitir que os representantes dos trabalhadores acompanhem as fiscalizações e definir procedimentos em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Há uma hierarquia de prioridade na prevenção, ou seja, primeiro eliminar o risco, se possível, se não for, controlar coletivamente e, se não for também, ajustar a gestão e só por último, utilizar as medidas individuais, como o EPI. Ou seja, a responsabilidade sempre vem de cima e nunca de baixo, começa na estrutura, não no indivíduo. A nova NR também aborda o tema de assédio de forma muito direta, o que é bem inovador, diga-se de passagem. As empresas que possuem CIPA agora são obrigadas a incluir regras claras sobre assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho. Elas precisam garantir canais de denúncia, assegurar o anonimato de quem denuncia e realizar pelo menos uma vez por ano ações de capacitação sobre o tema, como palestras, cursos, reuniões. Isso significa que o combate ao assédio deixa de ser uma política interna opcional e passa a ser uma exigência legal. É um passo muito importante para a construção de ambientes mais seguros e mais respeitosos de maneira geral. Outro ponto essencial para a nova NR é a participação ativa dos trabalhadores no processo de prevenção. A norma exige que eles sejam consultados sobre os riscos, que possam opinar e que sejam informados sobre as medidas de prevenção que estão sendo adotadas. Esse diálogo pode acontecer através da CIPA, ou de reuniões internas, ou de consultas diretas com o trabalhador. A ideia é bem simples. Ninguém entende melhor os riscos de um ambiente do que quem vive nele todos os dias. Por isso, a prevenção precisa ser construída em conjunto com o trabalhador e com todos aqueles que estão incluídos no ambiente organizacional. Aqui está o coração do PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos. Toda empresa precisa manter um inventário atualizado com a caracterização do ambiente, a descrição dos perigos, os possíveis agravos à saúde, as medidas já implementadas e os grupos de trabalhadores expostos. É um documento que deve incluir também os riscos psicossociais, ou seja, a saúde mental deixa de ser um tema abstrato e passa a fazer parte do diagnóstico formal da empresa. O inventário é um mapa que mostra onde a organização está e o que ainda precisa ser feito para proteger os seus trabalhadores. Vou deixar só um segundinho para que consiga ler os itens. Beleza. A norma amplia a responsabilidade para além das fronteiras da empresa. Agora, o PGR da contratante precisa incluir também as medidas de prevenção das empresas terceirizadas, que atuam no mesmo espaço. Existe um novo conceito, o perigo externo, situações previsíveis, mas fora do controle direto da organização, como transporte inadequado, pressão de clientes ou condições precárias de parceiros. Mesmo nesses casos, a empresa deve avaliar os riscos e buscar formas de reduzir o impacto sobre os trabalhadores. A responsabilidade é compartilhada entre o trabalhador e o contratante. A norma também traz uma tabela que facilita o entendimento prático. Ela lista fatores de riscos psicossociais que podem gerar adoecimento, como o assédio, a má gestão de mudanças, seja por comunicação, a falta de reconhecimento, o baixo suporte, a injustiça organizacional, a sobrecarga e o isolamento, mesmo em casos de trabalho remoto. Esses fatores são ligados a consequências diretas, como transtornos mentais, doenças relacionadas ao ambiente de trabalho e fadiga. Em outras palavras, o clima organizacional ruim agora é considerado um risco ocupacional e precisa ser tratado com seriedade dentro do PGR. Um minutinho para deixar ver os itens também. Beleza. E a última mensagem desse trecho que a gente vai trazer é bem objetiva.
A chave para o sucesso no controle dos riscos psicossociais é o planejamento. Não existe prevenção eficiente sem preparo. É necessário identificar, avaliar e planejar antes que os problemas se tornem crises. Prevenir não é reagir, é antecipar. E quanto melhor for o planejamento, mais saudável e produtivo será o ambiente de trabalho. Esses pontos mostram como a NR01 deixou de ser uma norma puramente técnica para se tornar uma ferramenta de gestão de pessoas e de cultura organizacional. O trabalho seguro agora inclui também o emocional. E esse é o caminho para um ambiente realmente saudável. O bem-estar do trabalhador é sim uma responsabilidade do seu empregador, mesmo fora do ambiente de trabalho, como a própria norma cita. Mesmo que sejam questões imprevisíveis, mesmo que sejam fatores que não estejam ao controle da empresa, é sim dever dela minimizar os riscos quando não puder eliminá-los. Aquele indivíduo que carrega o sofrimento de seu trabalho para a vida pessoal, deixa de produzir e passa apenas a sofrer. Todo o comportamento de um indivíduo reflete em sua vida, seja no trabalho ou na vida pessoal. Sua saúde influencia diretamente em seu padrão de comportamentos, seja para o melhor ou para o pior. O que eu quero dizer aqui? Que mesmo que um indivíduo esteja fora do ambiente de trabalho, sofrendo com a saúde mental, isso vai afetar a vida dele no trabalho. Da mesma forma que a vida no trabalho afeta a vida pessoal. Tudo isso está bem ligado e bem relacionado. É importante o empregador e o próprio trabalhador terem ciência disso para poderem lidar de uma maneira mais consciente e mais assertiva com essa questão. Em psicologia do trabalho, é um consenso geral. Ambientes previsíveis e justos produzem trabalhadores mais atentos, mais seguros e mais produtivos, devido justamente a essa previsibilidade. O trabalhador consegue se preparar para o dia a dia no trabalho, o empregador tem mais previsão do seu lucro, do seu rendimento, e isso tudo culmina numa saúde mental muito melhor para ambas as partes, para o trabalhador e para o empregador. Um ambiente psicologicamente saudável vai reduzir os erros operacionais, vai reduzir os acidentes, reduz o absenteísmo, que é a falta do trabalhador no ambiente de trabalho, o presenteísmo, que muitas vezes é confundido como algo bom, mas é quando o trabalhador vai fisicamente ao trabalho, mas não produz tanto, ele peca na produção, e a própria rotatividade, que é o ciclo de trabalhadores. E aumenta a concentração dos trabalhadores, a comunicação entre as equipes, retenção de talentos e a própria satisfação com o trabalho. Claro que aqui eu estou reduzindo todos os benefícios e todas as sequelas que um ambiente psicologicamente instável gera e o que um instável produz. Então, existem muitos outros benefícios e, infelizmente, existem muitos outros malefícios de não investir na saúde mental do trabalhador. Então, é 100% algo que deve ser estudado, que deve ser investido, deve ser investigado, não só pela norma, mas pela produtividade dos trabalhadores. Esses efeitos todos que eu citei não surgem de palestras motivacionais, nem de palestras como essa, por acaso, mas de mudanças concretas, de projetos contínuos e de implementações sérias dentro desse ambiente produtivo. Essa ideia tem que ser levada a sério, sempre. Seguir a mudança da norma regulamentadora 01 é um caminho guiado para uma produtividade melhorada, já que a norma agora leva a saúde mental em consideração. A adaptação inteligente desse assunto cria um ambiente novo, saudável e nitidamente mais eficiente, já que o trabalhador não sofre para trabalhar, e sim é estimulado de maneira natural pelos programas. Reflita por você mesmo. Se tivesse a opção de se retirar de um ambiente nocivo para migrar para um ambiente saudável, hesitaria em fazê-lo? Creio que não, porque todos nós queremos prosperar, queremos produzir mais. O trabalhador não é diferente disso. Nenhum empregador. Todo mundo quer a mesma coisa nesse fim de dia. E trazendo isso um pouco para o café, a atualização da NR é, na verdade, uma virada cultural. Ela deixa de tratar o trabalhador apenas como uma mão de obra e passa a reconhecer ele como parte do sistema produtivo ativo, cuja mente também precisa estar saudável para que o processo funcione. No café, isso significa olhar para cada uma das etapas. Entender que a fadiga mental, o estresse e a sobrecarga afetam tanto quanto calor, poeira ou ruído em si. Para a saúde mental no trabalho é produtividade. E produtividade sustentável é o que mantém o café brasileiro competitivo e humano. E aqui eu trouxe uma frase de um grande pensador da psicologia comportamental e organizacional, Skinner, que diz: os principais problemas enfrentados hoje pelo mundo só poderão ser resolvidos se melhorarmos a nossa compreensão do comportamento humano. O que o Skinner quer dizer com isso? Que quanto mais a gente compreende o nosso dia a dia, a nossa maneira de agir, melhor a gente vai ter
recursos para lidar com esse comportamento, recursos para lidar com nós mesmos e com o outro. Então, é muito importante ter isso em mente, é muito importante ter esse conceito em mente e para aplicar nos projetos organizacionais também. O Duque vai desenvolver melhor isso com vocês. Bom, pessoal, eu começo minha fala aqui com um questionamento. A NR1, então, é um obstáculo para as empresas? Na verdade, isso tudo parte de uma decisão, né? Quando para as empresas que decidem adequar-se à NR1, elas vão estar vendo resultados reais na qualidade do trabalho e na produtividade. Enquanto quem não seguir a norma vai estar dando o que a gente chama de um tiro no próprio pé, porque vai estar prevalecendo a ideia do crescimento dos transtornos mentais, a ideia do presenteísmo, a autorrotatividade do trabalhador. Com a NR1, a gente vê uma perspectiva aqui de tornar ela uma aliada. Aliada por quê? No caso aqui, a gente quer restabelecer a relação entre o funcionário e o gestor. Para a gente combater o risco psicossocial, a gente tem que trazer de volta a comunicação dentro do ambiente. E só assim a gente consegue, com as mudanças no ambiente, a gente consegue trazer esse tom comunicativo, um lugar onde é aberto às reclamações, novas ideias. E então a gente pode trazer essa nova perspectiva, usar a NR1 como motor para isso. Então, para a gente falar de risco psicossocial, a gente tem que falar sobre psicologia. Então, eu vou dar um pouquinho no panorama sobre psicologia comportamental, que, como o Gustavo trouxe, é essencial aqui para a gente entender como são as demandas desse trabalhador, quais são as dificuldades. Então, quando a gente fala de psicologia comportamental, a gente fala de análise funcional, de comportamento, e comportamento aqui não vem de disciplina, mas vem a gente pode traduzir como ação, como uma resposta. E toda resposta tem um antecedente. O antecedente é o que acontece no ambiente que fez essa resposta ser emitida pelo trabalhador, por exemplo, e uma consequência. A consequência, ela tem uma particularidade muito interessante, que ela pode definir se esse comportamento vai aparecer novamente ou vai ser reduzido dentro do ambiente de trabalho. Essa ação aqui que a gente busca nessa questão da comunicação, atitudes e comportamentos que restabeleçam a comunicação e a relação entre as duas partes. Então, a consequência tem duas vertentes aqui, né? A vertente da punição, que a gente não gosta de ter a punição aqui na aprendizagem dentro desse ambiente. A punição existem dois tipos, né? A punição que a gente acrescenta algo aversivo dentro desse ambiente e onde a gente retira algo que é de interesse aqui do trabalhador. Isso não tem ganhos significativos, isso tende a diminuir o contato direto entre o trabalhador e o gestor. E isso só agrava mais os riscos psicossociais em um ambiente tóxico, né? Então a gente busca uma outra perspectiva aqui, que é trazer para outra vertente, que é a vertente do reforçamento. O reforçamento é o quê? Reforçamento, ao contrário da punição, é algo que aumenta a frequência desse comportamento no ambiente. Um comportamento que é adequado, um comportamento que contribui aqui para a cultura de segurança que a gente quer criar, um ambiente agradável, né, de se estar. Então, existem dois tipos também. O reforçamento, a gente pode acrescentar algo que é interessante aqui, que envolva o trabalhador, ou a gente pode retirar algo do ambiente que é aversivo para ele, perpetuando essa ideia de comportamentos positivos dentro desse ambiente. Então, quando a gente fala de psicologia comportamental, a gente busca analisar funcionalmente esse comportamento, para a gente entender como é que a gente pode melhorar e voltar para a produtividade e para essa comunicação. Então, antes de eu falar de plano de ação aqui, eu vou aprofundar hoje mais sobre a Tolkien, mas existem muitas práticas que a gente pode adotar voltando para esse tipo de diálogo. O banco de ideias, por exemplo, tem o princípio de ser um lugar seguro para trazer novas ideias sobre projetos, sobre ambiente. A ouvidoria, por outro lado, pode ser um espaço seguro para reclamações. A gente vê a questão aqui do assédio, por exemplo, tem um canal de assédio, a ouvidoria entra muito bem e estabelece muito bem um lugar de comunicação aqui entre as duas partes para porque o risco psicossocial é um risco muitas vezes difícil de identificar, é um inimigo às vezes invisível, né? Então a gente tem que buscar formas de entender pelo trabalhador o que está rolando, né? Porque o ambiente é diferente, né, de pessoa para pessoa, então entender a subjetividade desse trabalhador.
E hoje, com base aqui na psicologia comportamental, a gente vai aprofundar um pouquinho na Token Economy. A Token Economy, ela parte do princípio do quê? Um comportamento-alvo, como eu trouxe. A empresa, ela busca aqui um comportamento-alvo que volte na segurança do trabalho e pontua em cima, toda vez que esse comportamento aparece, pontuado em cima, perdão. E aí, eventualmente, você acumula esses pontos são o quê? As tokens, né, que são moedas de troca, e podem ser trocadas por um reforçamento, como eu trouxe. Esse reforçamento, ele pode ser traduzido no quê? Um reconhecimento. Então, que toda vez que esse trabalhador, ele efetua esse comportamento, ele é reconhecido por esse comportamento e reforça esse comportamento. Então, esse comportamento aparece mais no ambiente. Então, a gente pode estabelecer comportamentos que antes não estavam sendo tão atrativos e tornar esse comportamento reconhecido e atrativo para que ele apareça mais e crie essa cultura de segurança, crie essa comunicação. E aí a gente pode começar a falar de risco psicossocial. Não adianta a gente jogar outros tipos de práticas sem incentivar essas práticas. A gente pode abrir uma ouvidoria, um banco de ideias, e obrigar o trabalhador a participar disso, mas aí não vai ter a mesma qualidade da gente reconhecer ele, porque nem sempre é fácil falar sobre risco psicossocial, né? Então, continuando aqui, onde a gente já viu a token, né? A token, ela está presente em vários estabelecimentos. A gente vê aqui no McDonald's, na cultura do cashback, quando a gente traz para o café na própria Nespresso. Então, eu vou focar um pouquinho no McDonald's, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Qual que é o comportamento-alvo que o McDonald's queria aqui? Eles queriam focar nas vendas, né? E como eles fizeram? Por meio do aplicativo. Quando o cliente, o consumidor, ele usa o aplicativo para fazer as compras, ele é reconhecido com o quê? Com as tokens. Essas tokens são acumuladas e ele pode trocar por um reconhecimento. E aí, isso tende a aumentar a frequência do uso do aplicativo nas compras. Aqui a gente está falando de consumidor, é um ambiente completamente diferente, mas a base é a mesma. O cashback, por exemplo, é a mesma coisa. O consumidor efetua uma compra, ele recebe algo em troca, que tende a reforçar, comprar novamente usando a cultura de cashback, buscar aplicativos que são afiliados com a cultura de cashback, e eventualmente poder fazer uma compra com esse saldo, ou acumular e conseguir uma compra por completo, total. Então, baseia disso, um comportamento-alvo, onde quando ele é observado, ele é pontuado, acumula as tokens, toda vez que é observado, e eventualmente você pode resgatar um reconhecimento que deixa isso concretizado dentro desse ambiente. Então, como é que a gente pode traduzir aqui de consumidor para colaborador? Quando a gente traz isso um pouco para a NR1 e para o ambiente de trabalho, aqui o programa ele propõe reconhecer atitudes específicas dentro do ambiente de trabalho, assim como os funcionários que as realizam. Certas atitudes resultam em pontos, que mais tarde são trocados por um reconhecimento. Então, digamos aqui, um funcionário ele pontua em ações específicas semanalmente. Ao final do mês, resgata o reconhecimento de pontos ou segue acumulando para outra recompensa. Aqui tem uma coisa muito legal, que o reconhecimento, ele é uma escolha do trabalhador. Quando a gente fala de comportamento-alvo, é que a gente vai por etapas, né? Primeiro, a empresa pega um comportamento que é interessante para ela, que ela quer ver mais aparecendo ali no ambiente, que vai ajudar aqui a criar uma cultura de segurança e investigação do risco psicossocial. Ela orienta o trabalhador como ele vai ser reconhecido, pelo que ele vai ser reconhecido, e o trabalhador começa a fazer esse comportamento, e ele vai ganhando tokens que reconhecem esse comportamento. Isso tende a consolidar esse comportamento dentro desse ambiente. Tá? E do mesmo jeito que os comportamentos-alvos são subjetivos, todas as empresas têm demandas diferentes e são flexíveis de forma diferente os comportamentos, a gente pode também pegar o reconhecimento. Por que o reconhecimento não pode ser subjetivo, então? Equipes gostam de coisas diferentes. A gente pode fazer um diagnóstico de como esse trabalhador quer ser reconhecido, seja por forma simbólica ou física. E isso é a parte legal, né? Porque a gente está entregando aqui uma voz para o trabalhador, uma visibilidade para esse trabalhador por algo que ele já deveria estar apresentando aqui. Mas, tipo, nem sempre é fácil, as demandas são diferentes, certo? Então, isso aumenta a moral do trabalhador e isso pode ajudar também no fluxo dos projetos, uma vez que você reconhece esse comportamento, tende a ter uma maior adesão nos projetos, né? E dá um maior autoconhecimento sobre esse trabalhador, como ele quer ser reconhecido,
E aí a gente pode até mesclar um pouco com as ideias que eu trouxe das outras práticas, dos bancos de ideias, da ouvidoria, tornar esses serviços reconhecidos também, né, por meio da token. Quando a gente traz aqui da integridade da NR1 também nisso, quando a gente fala de comportamento-alvo, a gente pode trazer também comportamentos secundários. Existem mais de uma mudança, não é só o risco psicossocial, certo? Então, a gente tem aqui o relatório de quase acidentes, por exemplo, que é um risco ergonômico, o comportamento ergonômico que a gente pode citar, né? Então, a gente pode criar o esquema da token com comportamento-alvo, digamos, ergonômico de uso completo do EPI. Então, o comportamento-alvo é o EPI, o uso completo correto. Toda vez que o trabalhador é visto usando esse EPI, ele recebe as tokens e, eventualmente, ele pode trocar pelo reconhecimento de sua escolha. Isso consolida, né, a ação de usar o EPI, e eu posso usar um outro comportamento junto com esse. O comportamento alvo vale mais em tokens, mas eu posso botar um comportamento secundário que ainda vale alguma coisa, que seria, por exemplo, o relatório de quase acidentes. Por exemplo, todo mês, junto com esse comportamento alvo, se houver um relatório de quase acidente pelo colaborador, e foi confirmado, ele ganha tokens também. Então, a gente pode brincar muito com essa ideia das novas mudanças e integrar dentro do projeto, né? Então, e onde que isso, a beleza disso, né, na NR1, né, de combater esse risco psicossocial, é principalmente nessa voz do trabalhador, né? Entrega essa visibilidade, como eu trouxe. Então, o trabalhador, ele não é forçado a participar da prática, ele é reconhecido por estar participando, né? Então, todo mundo pode ganhar aqui. E não tem a competitividade, as tokens são individuais, né? Então, o trabalhador, ele não está sendo forçado a participar, mas ele está sendo incentivado aqui, né? Então, aqui outros exemplos aqui que eu posso trazer, como a gente fala de comportamento-alvo, por exemplo, de risco psicossocial da comunicação, que a gente fala que é essencial, a gente pode trazer a cultura do feedback aqui, né, para trazer um pouco mais para perto esse trabalhador, para entender essas demandas, e em vez de obrigar o feedback, né, e criar essa cultura de segurança e de procedimentos, né. Então, a coisa mais legal aqui para mim, a token como medida. A token, a emissão desses tokens, toda vez que esse comportamento é efetuado, ela permite a gente ver o engajamento nos programas, e ela é muito fácil de metrificar com base na sua emissão. Então, você tem uma visão geral e individual de cada trabalhador. Isso demonstra quais comportamentos estão em déficit e em alta por cada um dos trabalhadores. Isso permite você conversar individualmente também com o trabalhador e entender o que está sendo uma dificuldade ali para chegar nisso, e dar um autoconhecimento muito grande aqui sobre a sua empresa, um conhecimento sobre o seu trabalhador. Isso permite você ajustar os seus projetos e metas com base nesses comportamentos, com base na emissão das tokens. Então, isso reconhece e motiva investigações, né, que são coisas que estão agora dentro de forma que é lei, né? Lei agora dentro da NR1. Então, eu vou trazer um exemplo prático aqui, quando a gente pega um comportamento-alvo aqui de produtividade, por exemplo. Digamos que que o investor quer botar um novo projeto que o comportamento-alvo seja atingir 60% da meta, digamos. Isso permite, a token permite que isso seja um piloto, por exemplo, para entender se essa meta é possível, se essa meta não vai sobrecarregar o trabalhador. E isso é combater o risco psicossocial. Porque o risco psicossocial surge do quê? Da sobrecarga, de ambientes não saudáveis, né? Então, com a token, a gente consegue ter essa visão geral de como as nossas metas estão, como os princípios da empresa estão, e como é a demanda individual, porque, como eu disse anteriormente, os trabalhadores têm dificuldades diferentes uma do outro. Então, você consegue ter uma conversa individual com cada um. Então, eu queria encerrar minha fala aqui falando sobre os funcionários, o programa de funcionário do mês. A gente vê, é muito comum aqui no Brasil, a gente vê esse programa que não é, de certa forma, justo, né? Porque ele reconhece apenas um funcionário que teve melhor desempenho e muitas vezes o segundo colocado teve um desempenho muito bom. Isso gera uma competitividade e desestabiliza esse trabalhador, né? E o trabalhador que também trabalhou deixa de ser reconhecido. À toa que a gente propõe o contrário, que todos os funcionários tenham a chance de ser reconhecidos. Então, todos podem pontuar e só depende do colaborador.
E não há essa competição, né? As tokens, quando a gente trabalha na Binance, por exemplo, tem um login todo para você ter acesso às tokens, não são comercializáveis. Então, assim, é um programa muito bem integrado, bem organizado e que está totalmente nos conformes da NR1. Então, a gente preza aqui por ambientes não por ambiente de risco, mas ambiente de crescimento, de potencialidade, um ambiente que a gente tem uma visão total do trabalhador, então, e das demandas dele. Então, eu quero que, quando a gente olha para a NR1, a gente não vê como uma regulamentadora, mas como um motor para a gente criar mecanismos de crescimento, né, dentro do ambiente de trabalho. E não que o trabalhador esteja em risco, mas que ele esteja protegido de todo tipo de risco, né? Porque, no fim, a gente não quer se adequar à NR1, mas a gente quer superar essa NR1, usar ela a nosso favor. Porque, no fim, cuidar da saúde do seu colaborador é cuidar da saúde da sua empresa. Bem, gente, obrigado. Aqui estão os nossos contatos de e-mail e um pouco da gente, né? Mas qualquer dúvida também pode mandar no chat. Eu vou abrir as perguntas aqui que foram enviadas previamente para poder responder. Eu acredito que algumas até tenham sido respondidas com a apresentação, mas de toda forma. Bom, vamos lá. Quais ações o RH pode fazer para despertar na liderança a importância da saúde mental, tanto dele mesmo quanto de seus subordinados? Bom, a princípio, a própria MR já é uma ótima razão para se despertar a importância da saúde mental na liderança, mas, de maneira geral, existem diversos casos em que a gente até trouxe alguns ali do que como a saúde mental impacta negativamente no trabalho, mas também existem muitos estudos que demonstram como a saúde mental impacta positivamente no ambiente de trabalho. A nossa própria empresa, a Barley, prega justamente isso como uma medida não para a NR, mas uma medida para a produtividade, uma medida para o aumento de produção, para o aumento de comportamentos-alvo. Então, a saúde mental é um retorno não só produtivo, mas também financeiro, que no fim do dia é o que importa no fim da produção. A saúde mental é uma consequência financeira aqui. Então, para a liderança que, no geral, planeja, almeja esses objetivos, é um facilitador muito grande para chegar lá. Então, além da NR, além da norma, existe essa alavancagem de produção. Aqui a gente fala não de lucro, né, mas a gente fala de economizar em ações simples, né, mas que podem ter um retorno muito grande em não gastar não gastar com esse bem-estar em risco do trabalhador, né. Então, é uma atitude muito simples, mas que tem um retorno absurdo dentro do ambiente de trabalho. É o famoso prevenir para não remediar. Então, e assim, deixa o nome da sua empresa muito melhor também, assim, são atitudes que deveriam, que chega a ser absurdo, deveria ser uma coisa básica, né, dentro das empresas. Bom, quais ações práticas as empresas devem implementar? Bom, além do inventário de riscos, que nós citamos no início da palestra, que é um dos fatores requisitados pela norma, o programa de gerenciamento de riscos com a voz do trabalhador ativa dentro do PGR, e os programas contínuos para a investigação de riscos psicossociais e de medidas para a ouvidoria do trabalhador, para que ele possa relatar o que incomoda, o que lhe agrada, e onde está o problema da produção dele, onde está a vivência dele. Isso tudo importa, né? É o primeiro ponto também para a produção. Então, essas ações práticas, como os programas que a gente apresentou, o próprio banco de ideias e ouvidoria, que não são nenhuma ideia inovadora, mas sim adaptadas para a NR, e a Token Economy, que também é mais usada para a questão de consumo, mas que adaptada para a produção, adaptada para a norma regulamentadora, é algo, vamos dizer, inovador, é algo que não está sendo usado no mercado. Então, essas são algumas ações práticas, mas de um cardápio muito maior, que pode ser investigado empresa por empresa, cada uma com sua realidade, assim como cada trabalhador tem a sua própria realidade. A gente, como eu trouxe, né, a questão da comunicação, sempre ações que buscam trazer o trabalhador para perto, como eu disse lá da punição, não perpetuar o medo, né, fortalecer essa relação entre o gestor e o funcionário, né. Então, vamos lá, terceira pergunta. Qual seria uma forma de evitar que o funcionário... Oi, perdão. Pode... Não, Gustavo, eu ia sugerir só para você tirar da tela agora e para a gente poder ver a carinha de todo mundo. Perfeito. Tiro sim.
Deixa eu Tá vir aqui bom? compartilhar. Como é que eu paro de compartilhar você, meu filho? Ué, ainda está compartilhando? Não sei se a Luciana consegue parar ou não. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Aqui está em compartilhar. Vai no share. Sim, a gente está aqui. Isso. Aí. Participante de. Parar de compartilhar. É que não tem essa opção aqui. Bom, pera aí. Acho que agora foi. Agora foi. Boa. Não. Não, Eu tá, parei de agora tá com a compartilhar? tela. Tá com a tela da Lu. Agora foi. Pronto. Deixa eu só passar vocês. Obrigado, Lu. Ah, sim, agora a gente consegue ver a carinha de todo mundo Fechado. e até melhora a interação. Você estava na segunda pergunta, né? Na terceira pergunta. A terceira. Isso. Qual seria uma forma de evitar que o funcionário minta durante a elaboração do laudo psicossocial e prejudique a empresa futuramente com essa inconsistência? Bom, a saúde mental, no fim do dia, é algo para o trabalhador também, né? Ele tem que enxergar a vantagem, a empresa deve convencer, entre muitas aspas, o trabalhador que ele tem vantagens em dizer a verdade, que ele se beneficia tanto quanto o empregador em dizer a verdade e em estimular a saúde mental no seu ambiente. Então, os programas, quando bem estruturados, quando estruturados com inteligência e noção do próprio ambiente de trabalho, atendem sim as demandas do trabalhador à medida do possível. A questão é, como explicar isso para o trabalhador? Bom, tendo ou não, com reuniões, ouvindo de fato o feedback do trabalhador, por mais que muitas vezes alguns trabalhadores possam trazer demandas muito distantes do que podem ser resolvidas, é sempre um consenso que deve ser estabelecido. Então, a comunicação é a chave da questão aqui. A comunicação entre o empregador, entre o desenvolvimento do programa e o que está sendo atendido, qual é o objetivo de atender com aquele programa. Então, trazer para o trabalhador que ele está sendo beneficiado, não só a empresa, de que não é só mais um programa que está sendo feito, mas sim um programa voltado para ele e que, por consequência, aumenta a produtividade geral da empresa. Então, de novo, é uma questão de comunicação, uma questão de saber como se comunicar com o trabalhador e muitas vezes de chamar ajuda profissional para fazer esse intermédio. Então, acredito que seja isso. Os programas que a gente trouxe de exemplo abrem portas justamente para essa comunicação, por exemplo. Agora, eu não sei se tem perguntas no chat, se alguém quiser fazer alguma pergunta também. Ou se quiser abrir o microfone e também pode falar, né? Fique à vontade. Você tem alguma dúvida? Sei que ficou meio enxuto, mas acaba sendo isso mesmo. Ah, e outra, qualquer dúvida mais direta, também pode chamar a gente no e-mail que a gente disponibilizou. Estamos 100% abertos para responder isso também. Deixa eu chat aberto aqui. Bom, de qualquer forma, como a gente falou, né, é um tema que há uma preocupação, é importante que os nossos associados estejam com um olhar atento em relação a isso, né, eu acho que esse foi um dos grandes motivadores também para a gente trazer luz a esse tema aqui, estudar, né, a legislação, ou até mesmo procurar ajudas de profissionais que possam talvez desenvolver alguma política, né, ou algum programa, vamos dizer assim, mais específico quanto a isso. Acho que conversar, né, aí com o RH, para aqueles que não são de RH, né, são os gestores aí. Eu acho que como o Gustavo mesmo citou, é uma decisão de cima para baixo, né? Então, essa sensibilização precisa ser feita se realmente quiser alguma mudança, pensando sempre que, às vezes, o olhar do empresário ele pode pensar em custo, né? Mas a gente sempre fala que é um investimento, né? Você investir em pessoas, na saúde mental dos seus colaboradores, isso pode trazer assim, uma alta produtividade, né? Não só para o trabalho, né? Como também a questão da retenção, né? A gente vê hoje uma geração que é difícil se reter, né? Elas estão sempre em busca de novidades também, então a gente tem que estar preparada, né? Para essa nova geração que está aí entrando para o mercado de trabalho. É verdade,
NR, ela não precisa ser um bicho de sete cabeças, dizendo de maneira bem chula. Ela é algo que demanda esforço, é algo que demanda atenção, é algo que demanda intervenção, mas ela não precisa ser um obstáculo, como a gente trouxe. Ela não precisa ser algo tão complexo. É algo que pode ser um aliado na medida do possível, claro, mas a saúde mental em si, muitas vezes as pessoas têm a dúvida de que a nova NR fala para o empresário ou para o RH diagnosticar os seus funcionários. Não é isso. É tomar medidas que atendam à saúde mental de maneira geral, de maneira organizacional. A NR não exige que ninguém seja o psicólogo dos trabalhadores. Muito pelo contrário, exige que a empresa tenha um olhar para a saúde mental de maneira geral, de maneira humanitária, não de maneira profissional. Justamente para isso existem os psicólogos organizacionais, existem médicos organizacionais, que podem sim ser contratados para auxiliar nesse desenvolvimento de medidas da NR. Mas o empresário, o RH em si, não são responsáveis por isso. Então, eu acho que para fechar, para encerrar, acho que essa é a mensagem que deve ficar, que a NR01 de 2026 não é um bicho de sete cabeças. É um fator importante, que demanda energia, demanda atenção, demanda intervenção, mas não é um problema em si. Eu só acho que mesmo planejar, né, se programar, como a medicina do trabalho, né? Todo mundo tem que cumprir a medicina do trabalho, é uma regra, né, para você ter aí a saúde dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores estarem aptos, né, em dia, né, usando realmente também as questões dos EPIs e tudo, dos exames médicos, a gente tem todo esse cuidado. É mais uma legislação, sim, mas é uma legislação pautada numa realidade, né? A gente sabe disso e que as empresas aí precisam estar atentas. De qualquer forma, se ninguém tem mais alguma pergunta, a BIC está à disposição também para receber algumas perguntas, a gente repassa para eles, que para quem ainda não anotou, o conteúdo dessa apresentação vai ser disponibilizado a todos, tá? Se vocês quiserem depois fazer um contato direto. Queria agradecer muito, né, ao Gustavo e ao João aí pela explanação e por trazerem esse tema, né, para a gente aqui começar a repensar, né, 2026 está aí, então a gente precisa realmente se preparar e agradecer muito a presença de todos vocês aqui, né, A gente agradece muito toda a audiência. Foi uma honra, gente. De qualquer forma, obrigada, uma boa tarde aí para vocês, tá bom? Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.